Irmãos, hoje nós vamos falar em Lucas capítulo 3. Nós já estamos estudando Lucas, né? Lucas capítulo 3. Os tempos messiânicos chegaram. Messias é Jesus Cristo. Messias, Cristo e ungido tem o mesmo significado. E o Messias, ele foi preparado por João Batista, então foi um tempo de preparo para o caminho do Messias. Foi um tempo também de apresentação do Messias. João Batista o apresentou, batizou e nós temos muito aprendizado nisso, que nós já tivemos. Mas hoje nós vamos estudar uma passagem comum na Bíblia, mas muito chata de ler em muitos sentidos, né? Como que a Bíblia pode ser chata? Eu sou da época da lista telefônica, igual Jonas, né, Jonas? Lista telefônica? O João Tonini escolhia os nomes olhando a lista telefônica, né? Para ver qual nome eu vou colocar nos filhos. As genealogias parecem aquelas listas telefônicas, né? Você fala, o que eu vou aprender com genealogia? Antigamente não havia cartório. As igrejas católicas eram cartório. Porque o batismo das pessoas já era o registro de nascimento delas. Inclusive algumas igrejas antigas, algumas paróquias que pegaram fogo, foram perdidos os registros de nascimento das pessoas. Hoje nós temos os cartórios. Os cartórios agora estão digitalizados, inclusive, né? A Bíblia é um cartório civil também, porque Deus queria mostrar para as famílias quem tinha direito a o quê? Vocês sabem que no início Deus nem queria que uma tribo se casasse com outra. Alguém que era da tribo de Judá não deveria casar com alguém da tribo de Benjamim. O motivo era muito claro, muito simples, né? Deus dividiu em 12 pedaços de terra, cada um para cada família. Você imagina se alguém de Dan casasse com alguém de Benjamim, como que eles iam fazer com as terras? Porque eles eram distantes, eles não eram vizinhos. Então Deus queria cada macaco no seu galho, cada família ali mesmo, porque senão começa a misturar muito, e aí essas 12 partes elas entram em colapso. Mas coisas do coração são coisas do coração, não é? Um Romeu pode casar com uma Julieta. Então as famílias acabaram se misturando. E outras coisas aconteceram, né? Mas os registros eram tão importantes, que depois do cativeiro de Judá, na Babilônia, quando eles retornaram, algumas pessoas guardaram os livros de genealogia. Então eles tinham as famílias. E quando eles estavam se reorganizando, eles precisaram suscitar ou levantar de volta a família sacerdotal. E tinha uns espertalhões que queriam entrar no ministério. Aí perguntaram o nome dele, o nome da família. Aí, vai embora daqui, ó, você não é da família sacerdotal. Então não conseguiram entrar no ministério. Então Deus, ele sempre quis que a família de Israel fosse toda organizada. Por famílias, por clãs, por tribos. Se perdeu, tá, irmãos? Hoje todo mundo fala que eu sou descendente de Benjamim. Todo mundo fala que é descendente de Benjamim hoje. Mas ninguém sabe. Judeu hoje não sabe de qual família ele é.
Eu não sei o que vai acontecer, mas quando começar a tribulação, Deus vai trazer todo mundo de Israel no seu devido lugar e na sua tribo. E logo de cara, então, 144 mil judeus se converterão, 12 mil de cada tribo. E Deus vai separar essas pessoas para um ministério. Deus é maravilhoso nessa questão de genealogia. Então, não despreze genealogias, tá bom? As genealogias são muito importantes para o registro bíblico. E isso mexe até com a ciência. Por quê? Existem duas correntes de pensamento entre os cientistas. Uma é a Terra Velha e outra é a Terra Nova. Nós, crentes em Cristo Jesus, cremos na Terra Nova. Nós não acreditamos que a Terra tenha 14 bilhões de anos. Nós acreditamos que a Terra tem 6 mil anos. No máximo 10 mil anos. Mas a gente consegue, pela palavra de Deus, de Adão até Jesus, nós conseguimos contar 4 mil anos, facilmente. E de Jesus até agora, não tem problema nenhum, tá? São 2 mil anos. Então, a nossa Terra, desde a criação até agora, tem 6 mil anos. Os judeus mesmo, eles estão no ano 5.800 e pouco, ou um pouco mais, não sei. Eles também creem, eles seguem a mesma genealogia. E aqui nós temos em Lucas capítulo 3 a genealogia de Jesus reversa. Por que reversa? Mateus tem uma genealogia normal, né? Vamos dizer assim. E Lucas tem uma genealogia que começa de Jesus para trás, até chegar em Adão, filho de Deus. Mateus não, Mateus já começa, se vocês olharem lá em Mateus capítulo 1, ele já começa ali trazendo 3 blocos de genealogia, 14 gerações. E aqui em Lucas você tem uma genealogia de 77 gerações, 77 nomes. A importância da genealogia de Jesus é fundamental para mostrar que ele, mesmo sendo Deus, ele era filho de Adão aqui na Terra. Mas filho de Adão não no sentido de que ele pegou o DNA dos antepassados, mas que ele foi estabelecido numa família, em que essa família, tanto Maria quanto José, eles tinham descendência, ou ascendência, né? E dessa maneira fica estabelecido que Jesus é de um clã, Jesus é de uma família, ele é de uma tribo, da tribo de Judá. Ele não é filho propriamente de DNA, filho de sangue, de Maria nem de José. Tá bom? Alguns acham que ele é filho de Maria. Não, irmãos. Ele não é filho de Maria no sentido de sangue e nem de José, porque ele é a semente do Espírito Santo que foi colocada no ventre de Maria. E nessa genealogia de 77 gerações, que compreende 4 mil anos, ela se divide assim: de Adão até Abraão, 2 mil anos. São 20 gerações. De Abraão até Davi, 1000 anos. São 14 gerações. E de Davi até Jesus, são mais 1000 anos, 28 gerações. Aí teria umas 62 gerações, mas
Mateus, quando coloca 3 blocos de 14 gerações, ele não está sendo específico, matemático, mas aqui em Lucas nós já temos não só 62, mas 77 gerações. Mateus pula algumas de propósito, tá bom? E nessas gerações eu queria caminhar com vocês aqui, dizendo que Deus usou pessoas boas e Deus usou pessoas ruins também. Isso mostra a graça do Senhor no plano divino, no plano de trazer Jesus para esse mundo. Então o Senhor Jesus é o único perfeito, santo. A sua ascendência, ou seja, os seus antepassados, fizeram coisas boas, fizeram coisas ruins, mas nenhum deles era perfeito. Isso também fala muito a seu respeito. E também na maneira como nós julgamos as pessoas. Por exemplo, o ditado que a maçã não cai longe da árvore significa o quê? Alguém pode me dizer? Que os filhos são parecidos com os pais. Mas isso não deve ser colocado para nós como algo absoluto, concorda? Por exemplo, família de beberrão sempre vai ter beberrão. Alguns até falam, meu pai tem um problema no fígado que passou para o filho, né? E estou eu aqui com essa tendência hepática, ou essa tendência no fígado, e eu não consigo não beber. Meus irmãos, isso aí, cientificamente, isso é uma bobagem que tem, vocês sabem disso, né? Mas ainda a gente está propagando essa bobagem. Não, famílias de bêbados têm a tendência de ter bêbados por causa do ambiente que eles vivem. E por causa da falta de caráter, da falta de determinação em quebrar um ciclo vicioso. Mas não tem nada a ver com doença hepática, tá bom? Não tem nada a ver com fígado, não. Tá tudo bem com seu fígado. Você para de beber se você quiser. Há pessoas, e já foram feitos relatos a respeito disso, né? De pessoas que a família era de pessoas muito crentes, dedicadas ao Senhor. Por exemplo, a família do Jonathan Edwards, fundador da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. A família dele é uma bênção, gente. Missionários, pastores, servas do Senhor que se dedicaram. Uma família, um exemplo. Tem um outro, o Charles Manson, e também outros bandidos, que a família é tudo tranqueira. Tem um que presta. Então, alguns pegaram o Jonathan Edwards e mais um bandido famoso para tentar provar que a maçã não cai longe da árvore. Mas, meus irmãos, existem outros exemplos também. Existem exemplos de pessoas que tiveram pais que não prestavam, mas o filho foi uma bênção. E teve famílias que o pai era uma bênção e o filho sai todo desarranjado. Como que nós explicamos isso? Simplesmente com a individualidade. Você é responsável por você mesmo. Mesmo que o ambiente da sua vida não foi favorável, você pode quebrar um ciclo. Maldição hereditária é outra bobagem que pessoas começaram a inventar. E aí pessoas se convertem e começam a fazer um exorcismo retroativo.
a tentar quebrar a maldição da família, porque ele chegou a esse ponto porque os demônios estavam cuidando atrapalhando a família e chegou até ele. Irmãos, quando que nós vamos acordar para o fato de que nós somos responsáveis pelos nossos atos? Tá bem? Eu sei que para algumas famílias é mais difícil quebrar, mas cada um pode quebrar um ciclo pernicioso na sua vida. E a genealogia, ela nos ensina muito. Deus protegeu o Senhor Jesus, mas nós temos uma família, e eu quero apresentar aqui. Não dá para apresentar os 77 nomes, porque alguns, a Bíblia só fala o nome e não fala mais nada. Mas nós temos pelo menos 10 que são bem marcantes para a vida. E esse é um exercício de casa, tá? De lição de casa para você, principalmente aqueles que não conhecem muito a Bíblia, o Antigo Testamento. Quando eu falo um nome, alguns já sabem a história toda. Quando eu falo um nome, para alguns é só um nome. Mas eu aconselho você a buscar esses nomes e aprender na história. Então vamos lá. Nós estamos falando de tempo. Então tem tempo de fazer o bem, tem o tempo de fazer o mal e tem o tempo de fazer o bem e o mal. E aqui nós temos 3 grupos, alguns se repetem, tá? De pessoas. Eu quero começar falando de pessoas na genealogia de Jesus que fizeram bem. Eu sou meio curioso para essas coisas, mas meio frustrado também. O que eu era, em termos de DNA, né? O que eu era há 70 gerações atrás. Sou muito curioso. Eu poderia vir de um filho de um rei, por exemplo, um príncipe. Poderia. Ou poderia ser também um mendigo lá atrás, na era medieval, não sei. Os portugueses são descendentes dos celtas. Talvez você fosse descendente de um cacique de alguma tribo indígena no Brasil, não sei. Talvez você fosse um filho rejeitado de uma monarquia, mas o que corre na sua veia, em termos de DNA, já esteve desde o começo do mundo. Nesses 6.000 anos nós somos ligados por pessoas e pessoas e pessoas. Há uma cadeia, há elos nessa corrente. E nós não temos o privilégio de saber, né? Ou talvez nós somos felizes de não saber, né? Mas como Deus te protegeu até aqui? Você veio de alguém que veio de alguém. E você está aqui hoje. Quero falar então de pessoas que fizeram bem. Vou começar aqui, é de trás para frente, né? Começa no versículo 23 e vai até o versículo 38, 77, em algumas aí vai estar 74 nomes, mas começa em Deus, né? Deus. E Deus faz Adão. E daí vai. Então eu quero falar de um deles que está por aí, nessa genealogia, lá no início, aqui no caso é de trás para frente, né? Enoque. Quem foi Enoque? A Bíblia diz muito pouco sobre Enoque, mas o que ela diz já é suficiente para saber que nós deveríamos ser iguais a Enoque. A Bíblia diz assim que Enoque andou com Deus e já não era. Então Enoque já era, né? Ele andou com Deus e já não era. Por quê? Simplesmente ele sumiu da terra. Como que acontece um fenômeno desse? Ele sumiu da terra. Ele não foi enterrado, ele não morreu aqui nessa terra. Mas a Bíblia diz que Deus o tomou para si. Alguém disse assim que um dia Deus estava andando
O Noé estava andando e conversando com Deus e batendo papo com Deus e foi indo, de repente sumiu, porque Deus o levou. O Enoque, obrigado. O Enoque. O papo estava tão bom que Deus falou: olha, você vai comigo. Vamos pular a etapa da morte com você, porque a genealogia de Adão está lá. E morreu, e morreu, e morreu. E Enoque não morreu. Deus o tomou para si. Irmãos, eu queria ser tomado para Deus. Isso pode acontecer também conosco, porque é um prenúncio de um acontecimento chamado arrebatamento. Um dia Deus pode nos levar sem que nós morramos. Mas eu não sei, se não acontecer isso também não faz diferença no sentido de estar com Deus. O mais importante não é propriamente não morrer. O mais importante é andar com Deus. Então, Enoque andou com Deus. E aqui nós podemos fazer essa pergunta para você. Você anda com Deus? Você está caminhando com o Senhor? Enoque caminhou com o Senhor. Vamos falar do outro? Abrão, ou depois Abraão, que o nome dele mudou, né? Ele é conhecido como pai de alguma coisa. Pai do quê? Pai da fé. Porque em vários momentos da vida dele, ele mostrou fé. Em algum momento da vida dele, ele mostrou falta de fé também. Mas da primeira vez que nós encontramos ele exercendo fé, foi quando Deus o chamou. Abrão, ele era de uma região chamada Mesopotâmia. Ele era de uma região muito idólatra. Eu não sei exatamente como que ele ou o pai dele conheceram ao Senhor. Mas havia conhecimento de Deus também na Mesopotâmia. E Deus o chamou. Deus falou para ele: Abrão, sai da onde? Da tua terra e da tua parentela. E vai para onde? Vai para um caminho ou para um lugar que eu vou te mostrar. Então ele foi, né, Neto? Ele foi com quem, Neto? O Terá. Então ele sai dali de Ur dos caldeus, da Babilônia, e ele sobe, dá uma olhadinha no mapa, ele vai até uma terra, a terra de Harã. E lá o Terá ficou, tá, Neto? Terá ficou ali. E ele continua a jornada dele com Ló, com a Sarai, que era a esposa dele. Depois a Sarai também muda de nome e cai o I, fica só Sara, princesa, né? Agora, não pense que foi só Abrão, Sarai e Ló. Foi uma comitiva, um monte de gente, tá? Poderíamos até dizer que foi um exército junto com ele, porque ele era um homem rico já. E Deus o leva até Canaã. Então, só o fato dele ter deixado a terra dele, a parentela dele, os parentes, né? E ter ido para uma terra que ele não tinha nem ideia onde que era essa terra, isso mostra que ele confiou no Senhor. É interessante. Quando se fala de obra missionária, a pessoa quer saber tudo, né? Para onde vai, o que vai fazer, quem mora lá, é difícil chegar lá, quanto precisa para se sustentar, é perigoso, não é? Aí a gente está dirigindo numa estrada escura, cheia de curva, como as nossas aqui, e aí o motorista faz assim, né? Com o braço para você ir. E a gente simplesmente vai. Você não sabe se aquele cara está sem dormir, não sabe o que tem, o que ele tomou. E ele só fez assim com o braço e você vai. Você confiou
numa pessoa que podia estar te levando para a morte. Mas quando Deus coloca no nosso coração alguma coisa, a gente precisa ter todas as garantias. Não é estranho isso? Nós confiamos mais num braço de um motorista de caminhão do que na mão poderosa do nosso Deus. É algo que nós temos que pensar sobre Abraão ser o pai da fé. Ele realmente confiou no Senhor. Ele também confiou no Senhor quando Deus falou para ele entregar o único filho dele, o filho da promessa, entregar em sacrifício. Ele acorda de madrugada, vai com seus servos até o pé de uma montanha, ele leva lá o fogo, ele leva a lenha e ele leva o filho dele para ser sacrificado. E ele estava pronto mesmo para sacrificar o filho. Com uma faca ali, ele já estava pronto para perfurar o filho e matar o filho. Aí o anjo fala, não faça isso. Aí ele olha para o lado, tem o que ali? Um carneiro enroscado no arbusto. E aquele foi o substituto para o filho dele, para a morte do filho dele. Então ele confiou no Senhor. Irmãos, então nós temos na genealogia de Jesus 2 homens valorosos. Enoque andou com Deus. Deus o tomou para si. Abraão confiou 2 vezes ou mais na palavra do Senhor e é considerado... Posso falar do outro agora? Agora sim, Jonas, é o Noé. O Noé. Noé, ele fez coisa muito boa também, hein? Noé confiou no Senhor, também vem de uma região, mesma região, difícil, idólatra, mas Deus o alcançou e a palavra diz que Noé achou o quê? Achou graça. Achou graça aos olhos do Senhor. Ou seja, Deus foi com a cara dele. Noé, ele confiava no Senhor. Ele também entregou a vida dele para o Senhor. E Deus usou Noé para salvar a humanidade. E Deus ia destruir a humanidade com água. E ele fez aquela grande barca. Deus protegeu toda a família de Noé, 8 pessoas que também confiaram no Senhor. E as outras pessoas não confiaram, elas morreram submersas naquele dilúvio. Então Noé confiou na graça do Senhor, agiu em obediência e fez aquilo que era improvável. Porque ele falou, vai vir uma chuva e vai acabar com tudo. Mas que chuva? Nunca tinha chovido. Deus estava regando a terra com orvalho. Ninguém sabia o que era chuva. E quando Deus mandou a chuva, Ele não mandou só chuva. Ele mandou explosões de água. Porque havia bolsões de água reservados no céu. Aquela tromba d'água caiu. Havia bolsões de água na terra. E Ele fez aquilo explodir na terra. Então foi muita água. E ele confiou no Senhor. Você tem confiado no Senhor? Como Enoque, como Abraão e como Noé? E o que você tem demonstrado para dizer que você confia no Senhor? Noé obedeceu ao Senhor. Faz uma arca. Então ele fez uma arca. Vamos falar de outro? Na genealogia de Jesus, pessoas que fizeram bem. Boaz. Alguém lembra do Boaz? Boaz e Ruth, exatamente. Boaz era um parente não de Ruth, né? Ele era parente de quem? Isso. Que se casou com a Noemi. Então havia uma lei ali, lei do levirato. Se um parente morre, então ele tem terras
que já foram vendidas para outro, ele perdeu as terras, que foi o caso da Noemi. E Boaz, sendo parente, ele tinha o dever de resgatar as terras do parente falecido, comprando as terras e se casando. Agora Noemi já era uma mulher mais velha, mas Noemi tinha as noras, também viúvas, e uma das noras a seguiu, que foi Ruth, lá da terra de Moabe ou Amon, não me lembro. Moabe, obrigado. Da terra de Moabe, voltou para a casa do pão, que é Betel. Betel quer dizer casa do pão, e faltou pão lá, por isso que a família saiu. E quando ela retorna, ela estava na esperança, Noemi, né? Na esperança de que algum familiar resgatasse a família. Boaz não era a primeira opção, porque tinha que ser o parente mais próximo. Só que o parente mais próximo, que a Bíblia não cita o nome dele, para a gente não falar mal dele, ele não quis assumir a responsabilidade. Porque esse negócio de resgatar a família dos outros, que é a sua, né? Bota um parente para morar com você. Tem despesas, né? Então, ele não quis. E Boaz, ele aceitou essa responsabilidade que para ele foi um privilégio. E ele resgatou Noemi, casando-se com Ruth. E daí todas as propriedades voltam para Noemi e viveram felizes para sempre. Mas foi uma bênção, porque Ruth gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, o rei Davi. Maravilhoso conhecer a Bíblia, né, irmãos? Então começa a ler a Bíblia aí, se você não está lendo. E leia a Bíblia toda. Quando terminar a Bíblia toda, o que você faz? Lê de novo, e de novo. E quando você estiver aí na idade de alguns aí, você já leu a Bíblia aí umas 30 vezes, pelo menos. Belém, obrigado. Não, Betel. Betel é a casa de Deus, né? Belém, obrigado. Vai corrigindo aí, Jonas, você que já leu a Bíblia 50 vezes. Só gente boa na família de Jesus, né? Acho que eu vou ficar só na gente boa, porque a gente ruim. Mas vamos falar de outro. Tá na genealogia, tá? Você tem que caçar aqui os nomes que eu estou falando. O outro é Zorobabel. Zorobabel. Esse nome te diz alguma coisa? Zorobabel teve uma participação importantíssima para ajudar para o Reino do Sul, porque a nação foi jogada lá para a Babilônia por 70 anos, e depois de 70 anos a nação volta, e precisava de líderes. Zorobabel foi esse líder, ele foi o governador de Judá. Zorobabel, junto com Ageu, o profeta, junto com Neemias, que reconstruiu os muros, e junto com Esdras, que reconstruiu o altar do sacrifício, foram pessoas muito importantes. E com Josué também, o sumo sacerdote. E Zorobabel governou aquele povo. Não foi fácil, viu, gente? Porque era um povo que voltou cheio de mania. Um irmão explorando o outro. Pessoas que não queriam ficar em Jerusalém. Ele teve que sortear pessoas, teve que pedir voluntários para morar em Jerusalém, para povoar. Teve Sambalate, Tobias, pessoas que estavam contra o reerguimento de Judá, e Zorobabel foi grandemente usado pelo Senhor. E vamos falar de mais uma pessoa. Bom, essa pessoa aqui, ninguém tem dúvida sobre o caráter dela. É Jesus. A genealogia é de Jesus, né? Mas
chega até Jesus. Jesus fez todas as coisas boas, Jesus não fez nada ruim. Tudo que Jesus fez foi em favor do pecador perdido, em favor dos aflitos. Então ele foi uma pessoa digna de ser o Messias, né? Ele é o próprio Messias. Então são pessoas que fizeram bem na genealogia de Jesus. Eu citei quantos aqui? Vamos ver. Enoque, Abraão, Noé, Boaz, Zorobabel. 5 pessoas. Vamos citar agora alguns que fizeram mal. Na genealogia de Jesus, então, teve gente que fez coisas ruins também. Começando com o primeiro, foi Adão. Adão fez algo que custou a toda a humanidade o estar debaixo da maldição. Você sabe qual o maior argumento do ateu contra a nossa fé, contra Deus? Se Deus é bom, completem. Ele criou que acontece coisas más com pessoas boas. Isso. Por que acontecem coisas más com pessoas boas? Se Deus é bom, por que há terremotos? Se Deus é bom, por que existe o câncer? Se Deus é bom, por que Ele permite um estuprador fazer o mal para uma outra pessoa? Se Deus é bom, aí ele começa a colocar. O ateu é totalmente sem compromisso, ele só vai cuspindo e vomitando um monte de coisas ruins e deixa a gente contra a parede para a gente começar a pensar, quem sabe Deus não seja tão bom assim? Meus irmãos, ele pulou um princípio ou uma informação importantíssima, que é o elo entre Deus ser bom e o mundo estar numa miséria. Tem aí um elo da corrente que o ateu simplesmente quebrou e não fala para ninguém. E as pessoas hoje ficam confusas. Deus é bom, mas o pecado entrou no mundo. E o pecado fecha essa informação. Tá bom? Entre Deus ser bom e você estar num mundo terrível de caos, é porque nesse meio tem algo chamado pecado. Deus permitiu que Adão fosse o cabeça federal da humanidade. Não tem um distrito federal? O cérebro do país não está ali? Não vamos falar muito daquilo não, mas o corpo age conforme a cabeça, né? Tem o Distrito Federal que manda no país. Adão foi escolhido por Deus, criado por Deus, para ser o cabeça federal. Ele é a representação do mundo todo. Deus permitiu que fosse assim. Então, se ele agisse bem, beleza. Estaremos nós aí nas delícias que Deus criou. Mas ele não agiu bem. Ele não agindo bem, todo mundo foi para o buraco junto com ele. E Deus permitiu então que passasse dele para toda a posteridade o pecado, e do pecado veio a morte. Agora, pecado, morte, nesse meio tem todas essas coisas ruins que o ateu fala. Tem as doenças, tem as tragédias. Se uma ventania, um furacão for num bairro, numa cidade e arrastar as casas, você acha que as casas dos incrédulos vão embora e a casa dos crentes fica em pé? Não, qual casa que vai embora? De todo mundo. Então nós, mesmo as pessoas boas, mesmo as pessoas tementes a Deus, elas sofrem as consequências do pecado. Se o câncer corrói o corpo de um incrédulo, o crente também, mesma coisa. Então a nossa esperança não pode estar nesse mundo, nossa esperança precisa estar além desse mundo.
esperança de vida eterna. Então Adão, ele causou muito mal, foi a desobediência original. Daí deu início à série. Outra pessoa que fez o mal, que está na descendência de Jesus, foi Judá. Judá, ele tinha o mesmo compromisso que Boaz. Boaz resgatou Noemi, né? Judá tinha que resgatar o irmão dele, que eu não me lembro o nome dele agora. Eber, talvez? Não me lembro o nome. Mas Judá, ele não quis assumir o compromisso de resgatar a família do irmão falecido. Então ele tinha que dar algum filho, né? Mas ele não deu. A vítima aqui, no caso, a pessoa prejudicada, era uma mulher chamada Tamar, a viúva. Mas ele nunca suscitou, nunca levantou um filho para ela. Aí ela... Eu já falei para vocês que mulher é muito astuta. O homem não consegue, com a astúcia da mulher, o homem não consegue. Tamar foi muito astuta. Ela agiu de uma maneira que ela conseguiu o objetivo dela. A história, gente, é história de roteiro de filme, tá? Judá foi para um lugar, foi brincar com alguma prostituta, e na verdade a Tamar se fez de uma prostituta, né? E ela pegou uma garantia dele, né? O que ela pegou dele? Cajado, eles tinham um cajado personalizado, cordão. E um anel também? Anel também tinha, não? Não. Um cinto. E aí ela fica grávida, tal, e o negócio vem à tona, e aí o Judá, né, fala, não, essa pessoa aí tem que assumir o compromisso, tem que morrer, alguma coisa. Ela fala, você conhece esse cajado? Você conhece esse cinto? Opa, isso aí é meu. Então foi você. Então você era aquela prostituta? Ela se fez de prostituta. Mas ele foi justo. Ele fez uma coisa muito errada, mas ele consertou. E foi suscitada a... Estou usando essa palavra suscitada, é uma palavra bíblica, tá? Lembra sempre dessa palavra suscitar, quer dizer levantar. Ele levantou a descendência do falecido. Então nós temos aí pessoas que fizeram mal. Judá, né? Negou filhos a Tamar para continuar a descendência. Vamos falar de mais um que fez uma coisa muito ruim. Foi Davi. Ele fez duas coisas muito ruins que estão registradas. Uma foi o adultério com Batseba. E o marido dela era quem? Urias. Exato. Então Urias, ele montou uma artimanha para que Urias fosse morto. Ele não queria isso, mas Urias não estava cooperando com ele, né? E ele mata, ou manda matar praticamente, Urias, e ele fica com a Batseba. Aquilo foi muito feio para a nação, para Joabe, para a própria Batseba, para Urias. Teve grandes consequências. Ela ficou grávida de Davi, mas perdeu o bebê. Deus pesou a mão ali. Então foi algo muito ruim. Ele fez outra coisa ruim também. O Davi, ele tinha um exército consolidado, proteção de Deus. Nós lemos hoje o Salmo 90 ou 91, sobre tantos cairão à sua esquerda, tantos cairão à sua direita, mas você não será abalado. E Davi seria aquele protegido por Deus. Mas ele queria saber qual era o número de pessoas que podiam pegar armas. Eu quero saber quanto que eu tenho de dinheiro para
saber se eu posso abraçar certos projetos. Parece algo normal. Quero saber quantos soldados eu tenho caso exploda uma guerra. Exploda, né? Uma guerra. Joabe falou, mas para que isso? Nosso Deus já tem nos abençoado tanto. Mas ele queria saber o que está no meu domínio, no meu controle, para eu poder lutar contra as circunstâncias adversas. Deus não gostou daquilo, não. Deus se viu traído, porque você está contando com quanto você pode, sendo que Deus pode todas as coisas. Então ele fez algo muito ruim, que também nos ensina algo, né, meus irmãos? Nós temos que confiar no Senhor. Em primeiro lugar, confiar no Senhor, não nos nossos recursos. Não são pessoas que fizeram mal. Eu quero encerrar aqui falando de pessoas que fizeram mal, mas fizeram coisas boas também. Desses que eu citei, tem alguns aqui, mas eu quero citar de modo mais apropriado aqui. Jacó. O significado de Jacó já é ruim, né? Qual é o significado? Enganador, suplantador, aquele que pega no pé do outro. E ele pegou no pé do outro, logo no ventre da mãe, né? Do gêmeo lá. Ele foi um enganador realmente. Ele enganou o irmão dele, o irmão gêmeo dele, Esaú, mas ele foi o pai da nação. O nome dele foi mudado para o príncipe que luta com Deus, ou seja, Israel. Então alguém que fez coisa ruim, mas também fez coisa boa. O outro foi Davi. Ele adulterou, ele provocou aquele censo que não deveria, mas a palavra de Deus diz que ele foi o rei, ou o homem segundo o coração de Deus. Como é que um homem desse pode ser homem segundo o coração de Deus? Tem gente que nunca matou ninguém, nunca fez coisas tão ruins e não são pessoas segundo o coração de Deus. Por quê? Eu não sei explicar tudo, mas me parece que Davi, assim que ele reconhecia um pecado, ele se arrependia diante do Senhor. Ele era muito sensível a isso. Então ele foi essa mistura de boas ações com ações ruins. E Judá também. Judá, ele trapaceou Tamar, tentou fazer isso, né? Foi descoberto, mas queria dizer que Judá foi uma bênção também. Judá fez uma coisa muito boa. Dentre todos os 12 irmãos, os 11 irmãos, né? Ele fez uma coisa muito boa. Quando o faraó requisitou que ficasse ali um dos irmãos, ele se prontificou em ficar escravo no lugar de Benjamim. Lembram? Então ele foi um homem que teve coisas ruins, mas teve coisa boa também. Irmãos, a genealogia nos ensina, né? Tem muitas coisas aí que nós aprendemos da genealogia de Jesus. Teve pessoas que fizeram coisas boas, pessoas que fizeram coisas ruins. Teve pessoas que fizeram ambas as coisas, coisas boas, coisas ruins. Como muitos de nós, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Saibam que Deus te trouxe até aqui através de múltiplas ascendências, né? Pessoas que foram protegidas, por exemplo, dos seus familiares. Quem foi para a guerra talvez, mas foi protegido. Quantas vezes alguém poderia ter morrido na sua ascendência e você nem existir, mas Deus foi protegendo, e aqui está você. O que você faz com isso? Com a sua existência, você tem que glorificar a Deus, buscar a vontade de Deus para aquilo que Ele quer na sua vida. Não repita padrões que não precisam ser repetidos. Quebre um ciclo do seu pai, da sua mãe, dos seus tios, de parentes, pessoas que, pela lógica, você seria uma pessoa
longe de Deus. Se seu pai foi preguiçoso quanto às coisas de Deus e da igreja, você não precisa ser assim. Você pode ser uma pessoa atuante na obra de Deus. Vamos orar? Nosso Deus, agradecemos pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque tanta fragilidade nas genealogias, mas o Senhor protegeu toda a família de Jesus até chegar o Messias e ser protegido ainda por um casal frágil também, José e Maria. Muito obrigado por isso. E agradecemos a Deus pela nossa própria existência. Nós nem sabemos o que aconteceu lá para trás, mas nós sabemos que estamos aqui hoje para fazer uma grande diferença nesse mundo. Pedimos a Tua misericórdia para isso, a Tua ajuda, em nome de Jesus. Amém.